Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 11, verso 30. Logo a seguir, o Senhor entrou em seus palácios, que eram perfeitos ao extremo. Suas esposas viviam ali, e elas somavam mais de 16.000. Significado: o Senhor Krishna tinha 16.108 esposas, e para todas e cada uma delas havia um palácio plenamente equipado, completo com os recintos e jardins necessários. A descrição completa destes palácios é dada no 10º canto. Todos os palácios eram feitos do melhor mármore. Eles eram iluminados por joias e decorados com cortinas e tapetes de veludo e seda, belamente decorados e bordados com rendas de ouro. A personalidade de Deus significa aquele que é pleno de todo o poder, toda a energia, todas as opulências, todas as belezas, todo o conhecimento e toda a renúncia. Portanto, nos palácios do Senhor não havia falta de nada para satisfazer os desejos do Senhor. O Senhor é ilimitado e, portanto, seus desejos também são ilimitados. E o suprimento também é ilimitado. Sendo tudo ilimitado, isso é concisamente descrito aqui como Sarva Kaman, ou cheio de todos os equipamentos desejáveis. Verso 31. As rainhas do Senhor Sri Krishna rejubilaram-se em suas mentes por ver seu esposo em casa após um longo período de ausência. As rainhas levantaram-se depressa de seus assentos e meditações, conforme era socialmente costumeiro. Elas cobriram seus rostos recatadamente e olharam em volta com timidez. Significado: como se mencionou acima, o Senhor entrou em seus palácios residenciais, ocupados por 16.108 rainhas. Isso significa que o Senhor expandiu-se de uma só vez em tantas expansões plenárias, quanto rainhas e palácios havia, e entrou em todos e cada um deles, simultânea e separadamente. Eis aqui outra manifestação do aspecto de sua potência interna. Ele pode expandir-se em tantas formas de identidade espiritual quanto deseja, muito embora ele seja único e incomparável. No Shruti Mantra, confirma-se que o Absoluto é somente um, e todavia ele se converte em muito, tão logo deseje. Essas expansões múltiplas do Senhor Supremo manifestam-se como porções plenárias e separadas. As porções separadas são representações de sua energia, e as porções plenárias são manifestações de sua personalidade. Desse modo, a personalidade de Deus manifestou-se em 16.108 expansões plenárias e entrou simultaneamente em todos e cada um dos palácios das rainhas. Isso chama-se Vaibhava, ou a potência transcendental do Senhor. E porque pode fazê-lo, ele também é conhecido como Yogeshvara. Ordinariamente, um yogi ou ser vivo místico é capaz de expandir-se no máximo em 10 expansões de seu corpo. Mas o Senhor pode fazê-lo à extensão de muitos milhares, ou infinitamente, de acordo com seu desejo. Os descrentes ficam atônitos ao saber que o Senhor Krishna casou-se com mais de 16.000 rainhas, porque eles pensam que o Senhor Krishna é um deles, e medem a potência do Senhor através de sua própria potência limitada. Devemos saber, portanto, que o Senhor nunca está no nível dos seres vivos,
que são nada mais que expansões de sua potência marginal. E nunca devemos igualar o potente à potência, embora haja muita pouca diferença de qualidade entre o potente e a potência. As rainhas também eram expansões de sua potência interna, e desse modo o potente e as potências estão perpetuamente intercambiando prazeres transcendentais, conhecidos como passatempos do Senhor. Não devemos, portanto, ficar atônitos ao saber que o Senhor se casou com tantas esposas. Ao contrário, devemos afirmar que mesmo que o Senhor se case com 16 bilhões de esposas, ele ainda não estaria manifestando completamente sua potência ilimitada e inesgotável. Ele casou-se apenas com 16 mil esposas, e entrou em todos e cada um dos diferentes palácios, apenas para imprimir na história dos seres humanos, na superfície da terra, que o Senhor jamais é igual ou inferior a nenhum ser humano, por mais poderoso que ele seja. Ninguém, portanto, é igual ou superior ao Senhor. O Senhor é sempre grande, sob todos os aspectos. Deus é grande é uma verdade eterna. Portanto, logo que as rainhas viram à distância seu esposo, o qual estivera fora de casa por um longo período, devido à batalha de Kurukshetra, todas elas despertaram do sono da meditação e prepararam-se para receber seu muito amado. De acordo com os preceitos religiosos de Yajnavalkya, uma mulher cujo esposo está longe do lar não deve participar de quaisquer funções sociais, não deve decorar o corpo, não deve rir e não deve ir à casa de nenhum parente em nenhuma circunstância. Esse é o voto das senhoras cujos esposos estão fora de casa. Ao mesmo tempo, também se prescreve que uma esposa nunca deve se apresentar diante do esposo sem estar asseada. Ela deve decorar-se com ornamentos e bons vestidos, e deve sempre apresentar-se diante do esposo com espírito feliz e jubiloso. As rainhas do Senhor estavam todas em meditação, pensando na ausência do Senhor, e estavam sempre meditando nele. Os devotos do Senhor não podem viver um momento sequer sem meditar no Senhor, para não falar das rainhas, que eram todas deusas da fortuna, encarnadas como rainhas nos passatempos do Senhor em Dwarka. Elas nunca podem estar separadas do Senhor, seja por presença, seja por transe. As golpes de Vrindavan não podiam se esquecer do Senhor quando o Senhor estava ausente, apacentando as vacas na floresta. Quando o Senhor menino Krishna estava ausente da aldeia, as golpes em casa costumavam ficar em ansiedade, porque ele atravessava o chão rude com seus suaves pés de lótus. Pensando assim, às vezes elas ficavam imersas em transe e mortificadas dentro de seus corações. Essa é a condição dos associados puros do Senhor. Eles estão sempre em transe, e da mesma forma as rainhas também estavam em transe durante a ausência do Senhor. Agora, tendo visto o Senhor à distância, elas abandonaram de imediato todas suas ocupações, incluindo os votos femininos acima descritos. De acordo com Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, houve uma reação psicológica regular naquela ocasião. Em primeiro lugar, ao levantarem-se de seus assentos, embora quisessem ver seu esposo, elas foram detidas por causa do recato feminino. Mas devido ao forte êxtase, elas superaram aquele momento de fraqueza e ficaram tomadas pela ideia de abraçar o Senhor. E esse pensamento, de fato, tornou-as inconscientes do ambiente ao redor. Esse estado primário de êxtase rompeu todas as outras formalidades e convenções sociais. Então elas escaparam de todos os obstáculos no caminho de se encontrarem com o Senhor.
E esse é o estágio perfeito de encontrar o Senhor da alma, Sri Krishna. Verso 32. O êxtase insuperável era tão forte que as rainhas, que eram recatadas, primeiramente abraçaram o Senhor no âmago mais recôndito de seus corações. Então, elas o abraçaram visualmente. E então enviaram seus filhos para abraçá-lo, que é o mesmo que abraçá-lo pessoalmente. Mas, ó líder entre os brigos, embora tentassem refrear seus sentimentos, elas inadvertidamente derramaram lágrimas. Significado: embora, devido ao recato feminino, houvesse muitos obstáculos para abraçar o querido esposo, o Sr. Sri Krishna, as rainhas executaram aquele ato ao vê-lo, ao colocá-lo no recôndito de seus corações e ao enviar seus filhos para abraçá-lo. Não obstante, o ato permaneceu inacabado e lágrimas rolaram sobre suas faces, apesar de todos os esforços para reprimi-las. Uma pessoa abraça indiretamente o esposo ao enviar o filho para abraçá-lo, porque o filho se desenvolve como parte do corpo da mãe. O abraço do filho não é exatamente o abraço de esposo e esposa, do ponto de vista sexual, mas tal abraço é satisfatório do ponto de vista afetivo. O abraço dos olhos é mais afetivo na relação conjugal. E assim, segundo Srila Jiva Goswami, não há nada de errado nesse intercâmbio de sentimentos entre esposo e esposa. Verso 33. Embora o Sr. Sri Krishna estivesse constantemente ao lado delas, bem como sozinho, exclusivamente, com cada uma delas, seus pés pareciam-lhes cada vez mais novos. A deusa da fortuna, embora por natureza seja sempre móvel e inquieta, não pôde deixar os pés do Senhor. Que mulher, então, poderia desapegar-se daqueles pés, depois de ter sido abrigado neles? Significado: os seres vivos condicionados estão sempre em busca do favor da deusa da fortuna, embora por natureza ela esteja se movendo de um lugar para outro. No mundo material, ninguém é permanentemente afortunado, por mais hábil que seja. Tem havido muitos grandes impérios em diferentes partes do mundo. Tem havido muitos reis poderosos por todo o mundo. E tem havido muitos homens afortunados. Mas todos têm sido gradualmente liquidados. Essa é a lei da natureza material. Mas, espiritualmente, isso é diferente. Segundo o Brahma Samhita, o Senhor é servido muito respeitosamente por centenas e milhares de deuses da fortuna. Elas também estão sempre num lugar solitário, junto ao Senhor. Mas ainda assim, a associação do Senhor é tão inspiradoramente cada vez mais fresca que elas não podem deixar o Senhor por um momento sequer, muito embora elas sejam inquietas por natureza e movam-se por todas as partes. A relação espiritual com o Senhor é tão vivificante e cheia de recursos que ninguém pode deixar a companhia do Senhor depois de ter se abrigado nele. Os seres vivos são constitucionalmente de natureza feminina. O masculino, ou desfrutador, é o Senhor. E todas as manifestações de suas diferentes potências são de natureza feminina. No Bhagavad Gita, os seres vivos são designados como Para Prakriti, ou a potência superior. Os elementos materiais são Apara Prakriti, ou potência inferior. Tais potências são apenas empregadas para a satisfação do empregador ou desfrutador. O desfrutador supremo é o próprio Senhor, como se confirma no Bhagavad Gita 5:29. Portanto, quando diretamente ocupadas no serviço ao Senhor,
as potências revivem seu aspecto natural, e assim não há disparidade na relação entre o potente e a potência. Geralmente, as pessoas ocupadas em serviço estão sempre buscando algum posto sob o governo ou sob o desfrutador supremo do Estado. Uma vez que o Senhor Supremo é o supremo desfrutador de tudo, dentro ou fora do universo, é uma felicidade ser empregado por ele. Uma vez ocupado no serviço governamental supremo do Senhor, nenhum ser vivo deseja livrar-se da ocupação. A perfeição máxima da vida humana é buscar algum emprego no serviço supremo do Senhor. Isso nos fará extremamente felizes. Não devemos buscar pela móvel deusa da fortuna fora do relacionamento com o Senhor. Verso 34. O Senhor tranquilizou-se após matar aqueles reis, que eram um peso para a terra. Eles estavam cheios de si por sua força militar, seus cavalos, elefantes, quadrigas, infantaria, etc. Ele próprio não era um participante da luta. Ele simplesmente criou a hostilidade entre os poderes administradores, os quais lutaram entre si. Ele era como o vento, que provoca fricção entre bambus e desse modo ateia o fogo. Significado: como se afirmou acima, os seres vivos não são os verdadeiros desfrutadores das coisas que se manifestam como a criação de Deus. O Senhor é o proprietário e desfrutador genuíno de tudo que está manifestado em sua criação. Desafortunadamente, influenciados pela energia ilusória, os seres vivos tornam-se falsos desfrutadores, sob o ditame dos modos da natureza. Inflados por essa falsa noção de se tornarem Deus, os seres vivos iludidos aumentam sua força material através de muitas atividades, e assim convertem-se num fardo para a Terra. Tanto que a Terra fica completamente inabitável para as pessoas sãs. Esse estado de coisas chama-se Dharmasya Glanihi, ou abuso da energia do ser humano. Quando esse abuso da energia humana torna-se proeminente, os seres vivos mais sensatos ficam molestados pela situação desastrosa criada pelos administradores imorais, que são simples fardos para a terra. E o Senhor aparece através de sua potência interna, unicamente para salvar a seção sadia da humanidade e para aliviar o fardo devido aos administradores terrenos em diferentes partes do mundo. Ele não favorece nenhum dos administradores indesejáveis, mas através de seu poder potencial, ele cria hostilidade entre tais administradores indesejáveis, assim como o ar provoca fogo na floresta através da fricção de bambus. O fogo na floresta ocorre automaticamente devido à força do ar. E, analogamente, a hostilidade entre diferentes grupos de políticos ocorre pelo desígnio invisível do Senhor. Os administradores indesejáveis, inflados pelo falso poder e força militar, põem-se a lutar, assim, entre si por causa de conflitos ideológicos, e desse modo esgotam todos os seus poderes. A história do mundo reflete realmente essa vontade do Senhor, e isso continuará ocorrendo até que os seres vivos estejam apegados ao serviço ao Senhor. No Bhagavad Gita 7.14, este fato é muito vividamente descrito. Está dito: a energia ilusória é minha potência, e desse modo não é possível aos seres vivos, dependentes, superarem a força dos modos materiais. Mas aqueles que se abrigam em mim, a personalidade de Deus, Sri Krishna, podem cruzar o gigantesco oceano da energia material.
Isso significa que ninguém pode estabelecer paz e prosperidade no mundo através de atividades fruitivas, ou de filosofia especulativa, ou ideologia. O único caminho é render-se ao Senhor Supremo, e assim livrar-se da ilusão, da energia ilusória. Desafortunadamente, as pessoas que estão ocupadas em trabalho destrutivo são incapazes de se render à personalidade de Deus. Todas elas são tolos de primeira ordem. São a mais baixa espécie de vida humana. São despojadas de seu conhecimento, embora aparentemente pareçam ser academicamente educadas. Todas elas são de mentalidade demoníaca, sempre desafiando o poder supremo do Senhor. Aqueles que são muito materialistas, sempre ansiando por poder e força materiais, são indubitavelmente tolos de primeira ordem, porque não têm informação da energia viva. E sendo ignorantes desta ciência espiritual suprema, estão absortos na ciência material, que acaba com o fim do corpo material. São a escória da humanidade, porque a vida humana destina-se especialmente a restabelecer a relação perdida com o Senhor. E eles perdem essa oportunidade ao ocupar-se em atividades materiais. Eles são despojados de seu conhecimento, porque mesmo após prolongada especulação, eles não podem alcançar o estágio de conhecer a personalidade de Deus, o summum bonum de tudo. E todos eles são homens de princípios demoníacos, e sofrem as consequências disso, como aconteceu a heróis materialistas, como Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa e outros. Verso 35. Esta suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, por sua misericórdia sem causa, apareceu neste planeta através de sua potência interna, e divertiu-se entre mulheres competentes, como se estivesse ocupado em afazeres mundanos. Significado: o Senhor casou-se e viveu como um chefe de família. Isso é certamente semelhante a uma ocupação mundana, mas quando sabemos que ele se casou com 16.108 esposas e viveu com elas separadamente, em todos os palácios e em cada um deles, certamente isso não é mundano. Portanto, o Senhor, vivendo como chefe de família entre suas esposas competentes, nunca é mundano, e seu comportamento com elas nunca deve ser entendido como relação sexual mundana. As mulheres que se tornaram esposas do Senhor certamente não são mulheres comuns, porque obter o Senhor como esposo é resultado de tapasya, austeridade, de muitos e muitos milhões de nascimentos. Quando o Senhor aparece em diferentes lokas ou planetas, ou neste planeta de seres humanos, ele revela seus passatempos transcendentais, simplesmente para atrair as almas condicionadas a tornarem-se seus eternos servos, amigos, pais e amantes, respectivamente, no mundo transcendental, onde o Senhor reciproca eternamente tais intercâmbios de serviço. Este serviço é pervertidamente representado no mundo material e interrompido prematuramente, resultando em dolorosa experiência. O ser vivo iludido, condicionado pela natureza material, não pode entender, devido à ignorância, que todas as nossas relações neste mundo mortal são temporárias e cheias de inebriamentos. Tais relações não podem nos ajudar a sermos perpetuamente felizes, mas se a mesma relação é estabelecida com o Senhor, então somos transferidos ao mundo transcendental, após deixar este corpo material, e nos tornamos eternamente relacionados com ele, na relação que desejemos. As mulheres entre as quais ele vivia, como esposo, não são, portanto, mulheres deste mundo mortal, mas estão eternamente relacionadas com ele,
como esposas transcendentais, uma posição que alcançaram pela perfeição do serviço devocional. Esta é a competência delas. O Senhor é Param Brahma, ou a suprema personalidade de Deus. As almas condicionadas buscam a felicidade perpétua em todos os lugares, não apenas nesta Terra, mas também em outros planetas, em todo o universo. Porque, constitucionalmente, uma centelha espiritual, como ela é, pode viajar a qualquer parte da criação de Deus. Porém, quando condicionada pelos modos materiais, ela tenta viajar no espaço através de espaçonaves, e assim não consegue alcançar seu destino. A lei da gravidade está prendendo-a como as algemas de um prisioneiro. Por outros processos ela pode alcançar qualquer lugar, mas mesmo que alcance o planeta mais elevado, não pode atingir a felicidade perpétua que busca, vida após vida. Quando ela volta a si, contudo, busca a felicidade Brahman, tendo a certeza de que a felicidade ilimitada que ela procura jamais pode ser obtida no mundo material. Como tal, o Ser Supremo, Parabrahman, certamente não busca sua felicidade em parte alguma do mundo material. Tampouco sua parafernália de felicidade pode ser encontrada no mundo material. Ele não é impessoal. Por ser o líder e Ser Supremo entre inumeráveis seres vivos, ele não pode ser impessoal. Ele é exatamente como nós, e tem por completo todas as propensões de um ser vivo individual. Ele se casa exatamente como nós, mas seu casamento não é mundano, nem limitado por nossa experiência no estado condicionado. Suas esposas, portanto, parecem mulheres mundanas, mas de fato, todas elas são almas liberadas transcendentais, manifestações perfeitas da energia interna.